querido irmão, minha querida irmã, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor e por este momento tão rico e propício ao momento que nós estamos passando, quero compartilhar contigo, ao teu coração, uma breve reflexão da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que, na ocasião, se encontra no livro em que escreve o profeta Ezequiel. Capítulo de número 37, os versículos são eles, versículo de número 1 e o versículo de número 2, que compõem a parte A do mesmo. E nos discorre a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Querido irmão, querida irmã, todos nós já ouvimos falar desse texto bíblico, que é o qual, na ocasião, escreve o profeta Ezequiel. O capítulo de número 37 representa um vale cheio de ossos. Esses próprios ossos representavam a nação de Judá, o povo de Jerusalém. Para que nós possamos compreender mais o capítulo de número 37, é necessário aplicar um pano de fundo histórico do que ocorrera. Mas neste momento, eu não quero compartilhar contigo o que representou o vale do profeta Ezequiel, mas eu quero compartilhar contigo algumas lições que o vale do profeta Ezequiel tem a nos ensinar. Eu acredito que esta breve e singela reflexão seja uma reflexão que todos nós estamos precisando para o momento que nós estamos passando e atravessando. Mas me permita falar um pouco do que ocorreu antes de Ezequiel chegar na Babilônia. A Bíblia vai nos dizer que Jerusalém, conhecida como o Reino Sul, ao qual também como Judá, ela fora deportada em 3 levas. Mas antes de Jerusalém ser transportada, a sua co-irmã, que é Israel, conhecida como o Reino Norte, cuja sua capital era Samaria, fora levada no ano de 722 pelos assírios. Agora, o Reino Sul, que é Judá, cuja capital Jerusalém, estava assistindo de camarote. E o Reino Sul, Judá e Jerusalém, tinha tudo para aprender dos erros, da forma que o Reino Norte, conhecido como Israel, cuja capital Samaria, estava pecando diante de Deus. E Deus levantara assim os assírios para trazer a correção ao Reino Norte. A Bíblia vai nos dizer que, dentre estes conselhos, Deus usara dos profetas. O profeta que Deus usou foi o profeta Isaías, filho de Amós, para profetizar tanto ao Reino Norte, tanto também ao Reino Sul. Logo, essas duas localidades não deram atenção à voz do profeta que Deus tivera levantado, a forma em que o profeta profetizava que Deus iria de trazer o cativeiro, que Deus iria de trazer a correção, que Deus iria de levantar o inimigo. A Bíblia vai nos dizer que então as 10 tribos que residiam no Reino Norte nunca mais foram vistas. Agora o Reino Sul, conhecido como Judá, capital Jerusalém, teve de tudo para aprender e de andar de forma correta perante o Senhor. A Bíblia vai nos dizer que então Deus ainda continuou usando do profeta Isaías para o Reino Sul, Judá, capital Jerusalém, mas o povo não dava crédito. Deus agora levanta outro profeta que é este chamado profeta Jeremias, cujo qual tinha um pai que era sacerdote. Residia ele, Jeremias, na terra de Anatote. O seu pai se chamava Euquias. E Jeremias começa a profetizar para os moradores de Judá, para os residentes de Jerusalém. Mas o povo zombava da mensagem do profeta.
A Bíblia então vai nos dizer que Deus levanta Nabucodonosor, os caldeus juntamente, para trazer a correção à nação de Jerusalém. E isso ocorre em 3 etapas. A primeira etapa ocorre no ano de 605, quando Nabucodonosor sobe a cidade de Jerusalém, cerca, e assim leva como cativo em cativeiros 10.000 jovens, estando entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Passam-se anos, a nação de Jerusalém tinha tudo para se arrepender do seu maior pecado, que era a idolatria, mas o povo não se arrepende. E Deus levanta a segunda leva, que ocorre no ano de 597, quando Nabucodonosor está prestes a subir novamente a cidade de Jerusalém, sitiar a cidade juntamente com os caldeus. Mas antes de Nabucodonosor subir a cidade de Jerusalém, a Bíblia vai nos dizer que lá residia um certo jovem. Este jovem se chamava Ezequiel. Ezequiel, cujo qual tinha um pai que se chamava Buzi. O seu pai, ele era sacerdote. Eu presumo que, todavia, que ao qual o seu pai Buzi chegava em casa, Ezequiel logo queria saber de seu pai como era servir a Deus no reino. Ezequiel queria ser instruído pelo seu próprio pai, para que quando Ezequiel ele apresentasse a idade correta de ser um sacerdote do Senhor no santuário, ele assim pudesse se apresentar de forma aprovada pelas instruções do seu pai. Mas servos e servas do Senhor, a você que me ouve, este sonho, este projeto de Ezequiel será mudado. Não vai levantar Ezequiel para ser um sacerdote. Deus vai levantar Ezequiel para ser um profeta, uma nação, para um povo rebelde. Me permita colocar um parêntese. Quem sabe eu estou falando para você que me ouve, que no ano de 2020, você já preparou, no início deste ano, você já tinha preparado tudo, já tinha apresentado tudo ao Senhor, e de repente surgiu esta pandemia, e esta pandemia paralisou os teus sonhos, teus projetos, tudo que tu tinha entregues nas mãos do Senhor. Parece que você está vendo de água abaixo, mas o Senhor neste momento fala ao teu coração ao teu respeito. As coisas que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu e que não subiu ao teu coração são as coisas que Deus está preparando para ti. Assim diz o Senhor ao teu respeito, conforme diz o profeta Isaías, filho de Amós: cairão-se as folhas, secarão-se as ervas, mas a palavra de Deus ao teu respeito, ela existirá eternamente. A Bíblia nos diz que então, neste ano de 597, antes de Nabucodonosor subir, lá residia Ezequiel, um jovem que se preparava para ser sacerdote. Porém, quando Nabucodonosor ele sobe, juntamente com os caldeus, a Bíblia vai nos dizer que neste ano de 597, Ezequiel ele é transportado na segunda leva, juntamente mais com uma parte de moradores que residiam em Jerusalém. Ezequiel agora está indo para Babilônia. E Ezequiel vai nos dizer o texto sagrado, as escrituras sagradas, que ele residia próximo às margens do rio Quebar, numa localidade chamada de Tel Abib. Lá ele tivera levantado para si uma espécie de tenda para residir com seus irmãos, lá se lembrando de Jerusalém. Enquanto Ezequiel está em Babilônia, todos nós sabemos que Deus faz a grande chamada ao ministério profético. Deus dá visões a Ezequiel, visões apocalípticas. Deus pede para Ezequiel comer do rolo sagrado, para que ele profetizasse a casa de Israel, o povo que estava com ele naquele exílio, porque era um povo de cerviz dura. Deus estava trazendo a correção para aquela nação devido ao seu maior pecado, que fora a idolatria. Mas, meus queridos, amados irmãos e irmãs, o que eu quero vos falar, logo, em rápidas palavras, do capítulo de número 37, do versículo de número 1 e o versículo de número 2, somente a parte A, do que Deus trouxe ao meu coração. Me permita neste momento compartilhar ao teu coração aquilo que Deus aplicou ao meu.
algumas lições, algumas características do vale do profeta Ezequiel. Quem sabe eu posso estar falando para alguém que está passando por um vale. Quem sabe eu estou falando para alguém que está enfrentando tempestades. Eu posso estar falando para alguém que está querendo desistir, querendo parar, querendo resignar a sua chamada, querendo lançar fora a sua coroa da salvação. Mas Deus, neste momento, Ele está falando contigo. Tudo isso passará. E tudo o que está acontecendo é somente para o aprimoramento da tua fé. E a primeira lição que eu quero extrair destes 2 versículos bíblicos para a tua vida é de quem levou o profeta Ezequiel ao vale. Me escute, Ezequiel estava sentado, ou quem sabe Ezequiel estava ali falando de parábolas, de mensagens proféticas da parte de Deus para os seus irmãos. Mas de quem levou o profeta ao próprio vale não foram os seus irmãos que convidaram o próprio profeta Ezequiel a ir a dar uma volta no vale. Ezequiel também não olhou para os seus irmãos e falou de forma categórica que iria dar uma volta no vale. Porque quando nós falamos de vale, nossa alma logo se assombra. Porque quando falamos de vale, logo nós sabemos que são coisas que nos traz medo. Quando nós falamos de vale, logo nos lembramos, meus queridos amados irmãos e irmãs, de um abandono. Quando nós falamos de vale, nós falamos de um esquecimento. Quando nós falamos de vale, nós falamos de uma doença. Quando nós falamos de vale, nós falamos de momentos críticos que na vida nós passamos. Quando nós falamos de vale, nós falamos algo que seja espiritual e particular daquele ou daquela que está enfrentando e passando, e somente quem vai entender é Deus. Até aqueles que estão à nossa volta nunca irão de compreender o vale que tu estás passando. Nem o teu marido, ou quem sabe nem a tua esposa, nem sabe a pessoa mais próxima de você vai compreender o que está passando dentro de ti. E é só Deus para sondar. E neste momento eu digo para você de quem levou o profeta ao vale. De quem leva o profeta ao vale foi o próprio Deus. A Bíblia nos diz que veio sobre o profeta Ezequiel a mão do Senhor e o levou em espírito. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, quando Deus leva o profeta ao vale, Deus vai se responsabilizar por todos os momentos que ele lá, enquanto estiver e se encontrar naquele vale. E o Senhor neste momento fala ao teu coração: se porventura tu foi a este vale por mandado de Deus, ou o Senhor te levou para você passar mais conhecer a Deus. Porque quando Deus nos leva a um vale, porque tem propósito. Quando Deus nos leva a um vale, é porque Ele quer que a gente volte a adorá-lo como a gente adorava. Quando Deus nos leva a um vale, é porque Ele está querendo de nós mais intimidades. Quando Deus nos leva a um vale, é porque Ele quer que a gente volte, a gente ouse a orar, a profetizar neste momento mais crítico que todos nós e a humanidade está passando. Quando Deus nos leva ao vale, Ele quer fazer a gente entender que ainda há um provedor, que ainda há um protetor, que ainda há um Deus grande que opera ao nosso favor. Quando Deus nos leva a um vale, é porque Ele quer fazer muitas das vezes o culto doméstico voltar a acontecer dentro do lar. Quando Deus nos leva a um vale, é porque Ele quer ouvir a nossa voz e Ele quer fazer com que a gente entenda a sua própria voz. Quem sabe você está passando por um vale, quem sabe você está querendo parar, desistir, mas deixa eu te falar algo, alegra o teu coração. Se foi Deus quem te levou a este vale, não te preocupa, porque as tuas sandálias, elas não se acabarão, nem as tuas vestimentas se rasgarão. Não temas pelo deserto da noite, pelo calado frio das madrugadas, porque ele não sucumbirá à tua vida. Porque se for possível, Deus se transforma em uma coluna de fogo só para te aquecer. E se porventura o sol escaldante do deserto querer te castigar, não temas, porque se for possível, ele se transforma em uma nuvem de glória só para te proteger também. Quem sabe você está neste vale com medo, pensando que o pão vai acabar,
que o azeite vai cessar, que a farinha vai sumir, mas Deus fala ao teu respeito, não temas, assim te diz o Senhor, só glorifica o nome dele, conforme diz o profeta Abacuque no capítulo de número 3, nos versos 17 e seguinte, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mantimento, e que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e que nos currais não hajam vaca. Todavia, diz o profeta, e assim também Deus quer que a gente venha dizer, que nos alegraremos no Senhor, que exultaremos no Deus da nossa salvação. Deixa eu te falar algo mais o que Deus está colocando no meu coração. Neste vale, a igreja não pode parar de triunfar em oração, em leitura da palavra. Neste vale, a igreja não pode se silenciar. E este vale pode ser este momento da pandemia que nós estamos atravessando. Quantos lares que outra hora era um local de paz, de alegria, de harmonia, mas devido a esta pandemia, muitos lares têm sido atacados, bombardeados. O marido não é mais o mesmo, isso é um vale. A esposa não é mais a mesma, isso é um vale. Os filhos não são mais os mesmos, isso é um vale. Tantos vales que se apresentaram na vida de tantos homens e mulheres, por não ser cristãos, mas também ímpios. Pessoas que estão enfrentando este momento caótico, este momento de dificuldades, mas Deus está falando à sua igreja. Conforme diz o apóstolo Paulo em Cartas aos Romanos, no capítulo de número 12, no verso de número 12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, nós vamos perseverar neste vale, nós vamos nos alegrar na oração, e nós vamos sim perseverar em oração, porque na hora certa, Deus nos concederá a vitória segundo a sua vontade. Mas para que não se estenda tanto esta breve reflexão, me permita vos dizer a segunda característica, ou seja, a segunda lição do vale do profeta Ezequiel. A primeira é de quem levou o profeta ao vale. Não foram seus amigos, e muito menos o profeta se autoconvidou a ir ao vale, porque ninguém vai ao vale porque quer, mas foi o próprio Deus que levou o profeta ao vale. E nunca esqueça também que quando Deus nos leva ao vale, Ele tem um propósito real para cada um de nós. E a segunda lição do vale que eu quero extrair deste lindo texto que Deus colocou no meu coração é que, além de Deus levar o profeta ao vale, Deus agora dá uma posição ao profeta Ezequiel dentro do vale. O texto sagrado vai nos dizer: e me pôs no meio do vale. Aqui há uma lição espiritual maravilhosa para as nossas vidas. Quando eu vejo Deus colocando o profeta Ezequiel no meio do vale, eu me perguntava ao Senhor, eu orava ao Senhor, eu pedi uma revelação da parte de Deus, e algo veio ao meu coração da parte do Senhor dizendo: filho, eu coloquei o profeta no meio do vale porque tinha um propósito também. Quando Deus coloca o profeta Ezequiel no meio do vale, é porque Deus tinha um propósito para com Ezequiel. E eu me perguntava: mas Deus, por que o profeta está no meio do vale? E Deus falou algo ao meu coração: filho, se eu coloco o profeta Ezequiel no início do vale, é sinal que eu estava dizendo para Ezequiel: o teu vale está começando agora. Ou se porventura eu coloco o profeta Ezequiel no final do vale, eu estaria dizendo para ele: o teu vale está terminando agora. Mas se eu coloquei o profeta no meio do vale, Deus estaria dizendo ao profeta: é porque eu te digo o dia e a hora que começa o vale e o dia e a hora em que terminará este vale. Aqui há um ensinamento poderoso da parte de Deus, sem ferir as escrituras sagradas. Quando Deus dá uma posição ao profeta no meio do vale, é Deus que edita, é Deus que ordena. Para de ouvir estes profetas que dizem ser levantados por Deus.
Para de ouvir estas pessoas que profetizam dizendo em nome do Senhor, porque há muitos profetas brincando com o sentimento da igreja de Jesus. Há muitos profetas, em vez de dar profecias vindas do Senhor, estão dando profetadas e matando a igreja de Jesus. Há muitos sentimentos de cristãos que se encontram feridos. Profeta que se levanta em congregações, em quaisquer lugar, dizendo: hoje Deus está te dando a vitória, hoje Deus está te dando o livramento. E aquela pessoa vai para casa embora tão feliz, quando chega em casa, dorme, descansa e amanhece o dia. Porém a pancada é maior, as lutas são maiores. E muitas das vezes, em vez de culpar a profetada que recebeu daquele ou daquela que dissera ser profeta ou profetiza, não culpa a estes, mas vai culpar ao próprio Deus, acaba abandonando a presença do Senhor, acaba desfalecendo a sua fé diante do Senhor. Deixa eu te falar algo, por mais que não haja um profeta nesta terra que profetize algo ao teu respeito, nunca esqueça, a maior profecia revelada de Deus está contida nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Abre as Escrituras que Deus falará contigo. Faz conforme diz o salmista em Salmo de número 1, no verso de número 2, que o prazer do justo não está só em viver em Instagram, que o prazer do justo não está só em viver em WhatsApp, que o prazer do justo não está só em viver em Facebook, mas que o prazer do justo está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós verdadeiramente abrirmos a palavra de Deus e ousarmos a fazer uso dela como profecia revelada para as nossas vidas, nós seremos sim alicerçados na rocha que é Cristo Jesus e nada nos abalará. É por isso que Deus está dizendo, nós podemos estar no vale, a nossa posição é no meio do vale, mas amados irmãos, amadas irmãs, Deus sabe a hora que a gente vai sair deste vale. Deus sabe sim o momento que este vale começou. E não temas, não se preocupa, porque Ele cuidará, velará por tua vida e por tua casa. Mas quando nós estivermos nesse vale, a gente também não pode parar de reconhecer as grandezas, as misericórdias do Senhor. A gente não pode parar de sonhar, a gente não pode resignar na chamada que Ele nos fez e principalmente na salvação da vida eterna e abandonar tudo. Algo que Deus está falando ao meu coração e eu preciso profetizar isto aqui na vida de alguém. Eu estou sentindo de lançar esta profecia, mas esta profecia é da própria palavra de Deus. E me permita ser um profeta de Deus na tua vida neste momento. Se possível, levante a sua mão para receber. Eu não sei qual é a tua situação, a tua posição neste vale. Eu não sei se tu já se encontra no início do vale, quem sabe já no final do vale. Mas Deus manda dizer algo ao teu respeito e à tua casa. Conforme diz Paulo em cartas aos Romanos, no capítulo de número 8, no versos 38 e 39, lá vai, estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está fora do vale, continua dando glória a Deus, aleluia. Está dentro do vale, continua dando glória a Deus, aleluia. Está fora do vale, continua lendo Bíblia. Está dentro do vale, continua lendo Bíblia. Está fora do vale, continua se consagrando, jejuando, se santificando. Está dentro do vale, continua se consagrando, jejuando e se santificando na presença do Senhor. Porque no vale Deus mostrará a sua grandeza para aqueles que forem fiéis até o fim. Mas para nós terminarmos esta breve reflexão da parte do Senhor para a tua vida, para saciar a tua alma, a tua sede espiritual, é a terceira e última lição. A primeira é para refrescar a nossa memória, para que não venhamos esquecer, é de quem levou o profeta ao vale. A segunda lição foi a posição em que Deus colocou o profeta no meio do vale. Mas a última e terceira lição que Deus nos dá, por meio deste texto tão lindo e abençoado, é que além de Deus colocar o profeta no meio do vale, a visão que o profeta teve não foi uma visão das boas, porque o texto vai nos dizer que era um vale cheio de ossos. Mas a terceira lição, não quero me referir a estes ossos que estavam ali dentro do vale, mas o que eu quero me referir é a parte A do verso de número 2.
além de Ezequiel ser transportado por Deus, além de Ezequiel estar no meio do vale, além de Ezequiel ver uma visão que não era panorâmica, porque, ei, me escute, olhar coisas que nos agradam é bom demais. Dar uma volta pela orla da beira-mar, ou quem sabe pelos shoppings da vida, é maravilhoso. Mas a visão que o profeta Ezequiel estava tendo era uma visão horripilante, uma visão que trazia medo e pavor. Eu preciso profetizar isso aqui na vida de alguém que Deus está mandando. Quem sabe a visão que você está tendo agora não é uma visão das boas. Quem sabe a empresa que você tanto pediu a Deus para te ajudar, para abrir, e Ele te ajudou, e a empresa se fechou devido a este momento de pandemia. Quem sabe a visão que você está tendo é um problema conjugal lá na tua casa. Quem sabe a visão que você está tendo é um problema com os teus filhos. Quem sabe a visão que você está tendo não é tão das boas, que é lá no teu trabalho, nada vai bem. A empresa não vai bem, o comércio não vai bem, nada vai bem. Quem sabe a visão que você está tendo, outrora você estava estudando, se preparando para um concurso ou para entrar numa faculdade, mas a visão, o cenário mudou de repente. Alegra o teu coração, porque a terceira e última lição que Deus traz aos nossos corações, contido na parte A do verso de número 2, a Bíblia nos diz: e o Senhor fez o profeta Ezequiel andar ao redor deste vale. Levante a sua mão para receber esta palavra profética de Deus. Eu não sei qual é a visão que você está tendo. A visão pode ser horripilante. A visão pode ser de espanto. A visão pode ser de medo. Quem sabe todos da tua casa foram cometidos com esta Covid, pensando que vai morrer. Não vai morrer não, porque quem dará a última palavra não é o homem. Quem dá a última palavra não é a vacina. Quem dá a última palavra é Deus, aquele que tem poder sobre a vida, aquele que sabe quantos fios de cabelo está contido na cabeça dos teus. É o Senhor que ordena, é o Senhor que faz, é o Senhor que diz, é o Senhor que desfaz, é o Senhor que tira, é o Senhor que abate, é o Senhor que exalta, é o Senhor que dá, é o Senhor que fecha, Ele é o Senhor que abre. E o Senhor está dizendo ao teu respeito neste momento: tu vai andar neste vale. Meu amigo, irmão Henrique Lima, as portas estão todas elas fechadas, não temas, porque Deus, Ele é fiel, Ele é perito de abrir portas onde não tem portas abertas. Deus, Ele é fiel de mudar esta tua visão, mudar o teu cativeiro. Só uma coisa eu te digo: Ele não te fez para ficar parado neste vale. Ele tem um propósito real para ti. Ele tem um propósito real para a tua vida, de dizer que ainda há um Deus que quer te ver o adorando, que ainda há um Deus que te dá uma posição para dizer a hora que começa e a hora que termina o teu vale. Ainda há um Deus para te dizer, para acalmar o teu coração. A tua visão não pode ser a das boas, como a visão do profeta não era. Meu amigo irmão, minha amiga irmã, ver uma caveira, ou quem sabe ver uma caixa torácica, ou quem sabe ver ossos que ao qual pertence ao corpo humano, logo traz medo. Mas ver milhares de ossos espalhados no chão, sabendo nós que representava a nação de Judá, a forma em que o povo estava espiritualmente, secos da glória de Deus, esvaziados da presença do Senhor, aqueles ossos podiam trazer medo e pavor ao profeta Ezequiel. Tu vai andar por volta deste vale. E Deus neste momento fala ao teu coração: você também vai andar por volta deste vale. Não temas. E eu quero profetizar com esta singela reflexão, com estas 3 lições maravilhosas para a tua vida. De quem leva os seus fiéis ao vale, muitas das vezes os nossos próprios pecados podem nos levar. Mas quanto mais nos transformarmos e sermos fiéis ao Senhor, Ele também é capaz de nos levar ao vale para aprimorar a nossa fé, aperfeiçoar a nossa intimidade, para melhorar a nossa vida devocional com Ele. E todavia que Deus levar um dos seus ao vale, Ele todavia também dará uma posição. E dizendo que você ficará no meio,
para você saber que não é profeta da terra que vai te dizer a hora que o vale está acabando ou começando, para você entender que é Ele que ordena a hora que começou o vale e a hora que está terminando o vale. E a última lição é que além de você estar neste vale, o Senhor faz os seus fiéis andar ao redor dele. O diabo queira ou não queira, mas tu e a tua casa andará e dará volta por este vale, porque a palavra do Senhor ela é fiel e digna de toda aceitação. E esta palavra eu profetizo na tua vida, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E a este local, Deus dará da sua paz sobre ti, sobre os teus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Que a graça e a paz do Senhor se estenda sobre ti, sobre os teus. Segue aqui um abraço do seu companheiro, irmão de fé, Henrique Lima. A paz do Senhor Jesus.